Olá, pessoal do sétimo ano, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós vamos hoje estudar a reportagem. Sim, como eu falei para vocês, o capítulo 3 ele traz alguns gêneros jornalísticos. Nós estudamos nas aulas passadas a notícia e hoje nós vamos estudar a reportagem. Então, o que é a reportagem? A reportagem é um texto jornalístico e, como a notícia, pode ser veiculada em revistas ou jornais impressos ou online, porque, como eu falei para vocês, alguns jornais, além de ter a versão impressa, eles também têm a versão online na internet. Pode ser vinculada em sites, em blogs, em programas jornalísticos de televisão. Então, a reportagem, gente, ela pode ser tanto escrita, como também ela pode ser uma reportagem gravada. Principalmente isso acontece em programas de televisão. Você fazer a reportagem onde ela é filmada, onde ela é gravada, onde tem especialistas ali falando, como também ela pode ser impressa. Então, a reportagem, ela está dentro da esfera jornalística e, assim como a notícia, ela é veiculada nesses canais de comunicação, que é os jornais impressos ou online, em sites, blogs, em programas de televisão. A reportagem, assim como a notícia, ela trata de temas atuais, mas eu posso também sim fazer uma reportagem sobre algum assunto que já passou, algum assunto que me interessa muito e eu quero fazer uma reportagem de algo que já aconteceu. Isso sim pode acontecer, mas na maioria das vezes a reportagem ela é de fatos atuais, porque a reportagem ela enfoca assunto ou fato atual de forma abrangente. A reportagem é como se ela fosse uma notícia bem mais detalhada. Geralmente a reportagem ela é derivada da notícia. A notícia acontece um fato interessante, atual, tem a notícia e eu vou lá fazer a reportagem. Eu vou lá ver esses fatos e detalhar para o público de forma mais ampla, de forma mais abrangente. Então, ó, a reportagem ela apresenta mais detalhes que a notícia e é geralmente um texto mais longo, bem mais longo. A notícia geralmente ela ocupa uma folha, ela explica ali, mas ela explica de uma maneira resumida. Já a reportagem não, a reportagem ela pode levar várias folhas do jornal, ela pode levar horas na televisão sendo gravada. Então a reportagem ela é algo mais detalhado que a notícia, ela é bem mais abrangente, ela é ampla, ela traz mais dados, traz mais informações para o desenvolvimento do assunto. Então a reportagem ela pode ser apresentada de formas, né? O assunto da reportagem pode ser apresentado de forma expositiva. Então, eu posso utilizar a tipologia expositiva, que é quando a narração ela é objeta e clara do fato. Então, quando eu vou lá fazer uma reportagem, vou cobrir um assunto e eu começo a detalhar tudo como aconteceu, de maneira objetiva e clara, da mesma maneira, sem acrescentar uma palavra a mais ou retirar. Então, eu vou expor os fatos como de fato ele aconteceu, sem nenhuma interferência pessoal do jornalista. Mas também eu posso ter uma reportagem mais interpretativa, que é quando relacionando fatos de momentos diferentes. Então, eu faço a montagem de uma reportagem. Por exemplo, está passando um assunto atual que se parece com o que aconteceu há 10 anos atrás. Então, eu posso sim ir buscar esses fatos de 10 anos atrás para fazer um comparativo, para relacionar esse conteúdo de maneira diferente aí, para que o leitor ele entenda e aquilo ali fique mais claro para ele. Fica uma coisa mais interessante. E também a reportagem ela pode ser opinativa, que é visando modificar o ponto de vista do leitor. Então, o repórter lá da reportagem, ele pode fazer uma reportagem
utilizando aí as suas opiniões, o que ele pensa, o que ele acredita, a sua visão, e aí justamente tentando interferir aí no entendimento do leitor, para que o leitor, ao ler aquele texto, ele possa refletir, mudar o seu ponto de vista sobre aquele determinado assunto que ele pensava que era de uma maneira, mas que pode ser de outra. Mas o mais comum nas reportagens de nós encontrarmos, gente, é a reportagem expositiva, né? Que são os fatos como realmente, de fato, eles aconteceram. Que são esses fatos aqui narrados sem nenhuma parcialidade, digamos assim, do repórter. Então, qual é a estrutura da reportagem? Então, a reportagem, ela tem basicamente a mesma estrutura que a notícia. A reportagem tem a manchete ou título principal, que tem como objetivo atrair o interesse do leitor. Nós sabemos que a manchete ou título principal, ele vem lá em negrito, com poucas palavras, e em letra grande, destacada, porque a função daquele título é atrair, é chamar a atenção do leitor, porque é a partir daquele título que o leitor vai ou não ler o texto. Após a manchete ou título principal, nós temos o título auxiliar, que ele complementa o título principal. Assim como a notícia também, o título auxiliar, ele vem lá, ele vem uma frasezinha bem maior do que a manchete. Então, ele está lá acrescentando informações, complementando o título principal. Nós temos o lead. O lead é o primeiro parágrafo da reportagem, assim como é o da notícia, é o primeiro parágrafo. E esse lead, ele resume os principais elementos do texto. Então, o primeiro parágrafo, tanto da notícia como da reportagem, ele vai lá resumir o que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, o porquê aconteceu. Então, ele vai lá resumir essas perguntinhas. E aí é um resumo geral da notícia. Após o lead, que também algumas pessoas chamam de olho da notícia, o lead, né? Vem o corpo da reportagem, que é o corpo do texto, que é o desenvolvimento mais detalhado dessa reportagem. O lead, ele tem as informações principais, o resumo da notícia, da reportagem, desculpa. Já o corpo da reportagem, ele vem aí o desenvolvimento dessa reportagem. Então, nós temos aí tudo bem detalhado. Lembrando que o corpo da reportagem, ele é bem maior do que o corpo da notícia. Então, ele traz mais informações. Eu posso ter outros títulos. Vocês podem ver que a reportagem, ela pode ser dividida em alguns tópicos. Então, lá na reportagem eu posso ter, sim, alguns tópicos com alguns títulos, outros títulos. Eu posso ter uma entrevista dentro da reportagem. Eu posso, no caso, se for uma entrevista gravada, eu posso colocar um vídeo. Eu posso colocar figuras. Eu posso colocar dados estatísticos. Eu posso colocar gráficos. Então, esse corpo da reportagem, ele é bem maior, bem mais amplo, bem mais detalhado e traz bem mais recursos para a reportagem do que a notícia. Então, portanto, a reportagem é um gênero textual da esfera jornalística que apresenta informações amplas e detalhadas sobre um assunto da atualidade. Então, informações amplas e detalhadas. Costuma trazer estatísticas, pesquisas e depoimentos de especialistas, além de mapas, gráficos, fotos e outros recursos visuais. Eles podem trazer também entrevista, como eu falei para vocês, podem colocar um vídeo, no caso se for uma reportagem gravada. Então, eles trazem vários recursos que complementam o texto. E tudo isso é com o objetivo de dar credibilidade, de dar veracidade aos fatos. Lembrem que esses recursos, esses dados, eles são utilizados justamente para isso, para dar credibilidade, para a pessoa ver a reportagem ou ler a reportagem e acreditar naquilo que ela está lendo ou vendo.
Por quê? Porque ali tem dados precisos, ali tem uma pesquisa, ali tem um especialista da área falando, ali tem um gráfico, ali tem um mapa. Então ela vai saber que de fato aquilo ali é verdadeiro. Principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo com o problema de muitas fake news, né? Que são as notícias falsas. Então, quanto mais detalhado, quanto mais informações essas reportagens e também a notícia tiver, melhor, porque mais credibilidade e mais veracidade aos fatos elas dão, ok? Então vamos aqui esquematizar a reportagem, que nem eu faço sempre, para ficar uma coisinha bem legal e didática para vocês aprenderem. Nós temos aqui a reportagem. A reportagem, qual é o objetivo dela? Expor, eu sempre digo para vocês, a tipologia, enquanto a notícia ela usa a tipologia narrativa, a reportagem ela traz mais a tipologia expositiva. Então, ela expõe e analisa fatos sobre determinado acontecimento e assunto. Então, o objetivo é expor e analisar o acontecimento, o fato e o assunto. O público-alvo dessa reportagem é o público em geral. É quem se interessar por notícia, é quem se interessar aí por assuntos do dia a dia, assuntos atuais. E as características dessa reportagem é o quê? A manchete, o título auxiliar, a manchete, que é aquele título principal, como eu falei para vocês, que tem a função de atrair e chamar a atenção do leitor, ele vem destacado em negrito lá no texto. Tem um título auxiliar, que é o título que vem logo após a manchete, que ele complementa as informações do título principal. Tem o lead, que é o primeiro parágrafo do texto, que é o resumo do que a reportagem ela vai retratar. E o corpo do texto, que esse corpo do texto ele vai trazer informações mais detalhadas, mais amplas. Dentro desse corpo do texto vai haver também recursos visuais, gráficos, mapas, dados estatísticos, entrevistas com especialistas, onde tudo isso para trazer mais credibilidade e veracidade aos fatos. Entendido? Então, nós percebemos aí que a reportagem ela é muito parecida com a notícia, muitíssimo. A diferença é pouco. A diferença está aí só mais na tipologia textual, como também na maneira em que é desenvolvida essa reportagem, porque ela é bem mais ampla e bem mais detalhada e eu posso utilizar bem mais recursos do que a notícia. Então, eu coloquei para vocês aqui o exemplo de uma reportagem. Então, esse exemplo aqui foi tirado do g1globo.com. Acho que não dá para ver aqui, mas tirado do G1. Então, nós temos aqui o título, ó, Educação financeira é algo que se aprende na escola. Observe que tem a mesma característica da notícia, o verbo no presente. Então, letras aqui maiores, maiúsculas, não, desculpa, em negrito. Então, tudo para chamar a atenção do leitor. Nós temos aqui logo abaixo o título auxiliar, que ó, o tema já faz parte da base curricular e pode permear várias disciplinas. Então, ele está trazendo uma informação a mais que o título principal não trouxe. Ele está complementando aí o título principal. Nós temos aqui... não sei se dá para vocês verem direito, né? Porque eu tive que esticar a imagem. Mas nós temos aqui o nome da repórter, que é a Ana Paula Ribeiro. E nós temos aqui o e-mail dela, anaribeiro@g1globo.com.br. Então nós temos as informações, assim como geralmente o repórter e o jornalista, ou ele vem no início ou ele vem lá no final da matéria, tá certo? E nós temos aqui o primeiro parágrafo, que esse primeiro parágrafo ele vai fazer todo o resumo da notícia. Ela já começa aqui, ó, São Paulo.
Sofia Gonçalves, de 16 anos, trabalha em um buffet infantil nos fins de semana. Por evento, ela ganha cerca de R$ 60, mas antes de começar a gastar esse dinheiro, ela primeiro guardou o equivalente a 2 fins de semana de trabalho. Nas aulas de educação financeira, que recebe na escola pública que frequenta, a adolescente aprendeu a importância de se manter uma reserva de emergência. Então, aqui eles começaram contextualizando o assunto, eles começam, como eu falei para vocês, a própria reportagem, ela tem mais é bem mais ampla do que a notícia. Ela tem aqui um recurso visual, que é a imagem da entrevistada, que é a Sofia. Tem aqui, ó, visão de futuro, Sofia. Sempre penso antes no que realmente eu quero gastar. Então, colocou até uma fala dela aqui, entre aspas. Isso pode sim acontecer, tá, pessoal? Pode usar citações de outras pessoas, desde que seja marcado, né? É muito importante você, ao usar uma fala, uma citação de alguém, você ter que colocar a fonte, quem foi que falou aquilo ali, quem foi que disse aquilo, entendeu? Então, aqui nós temos a fala da Sofia, a imagem dela, e aqui nós temos o texto. Observe que nós temos aqui, ó, alguns títulos também, ó, algo para a vida toda. Nós temos estímulo ao consumo é forte, então nós temos pequenos subtítulos dentro da reportagem. Tudo isso com a intenção de desenvolver mais o tema. E principalmente esse tema que está bem atual, a questão da educação financeira no Brasil. Nós não temos uma disciplina de educação financeira, mas nós estudamos educação financeira em matemática. Então, é algo que se fala muito, porque tem estudos que dizem que o Brasil, as pessoas não sabem, não ensinam ainda educação financeira para as crianças. Tem alguns países que já têm a educação financeira como uma disciplina, e é um assunto que está sendo muito debatido aqui no Brasil, e que eu acho muito importante, muita relevância. Nós temos que aprender a cuidar do nosso dinheiro, aprendermos, né, a ganhar e também a saber como gastar esse dinheiro. Então, é uma reportagem que traz um assunto atual. Se observar que a educação financeira aqui no Brasil é um assunto que vem sendo discutido e é um assunto bem atual, tá? Então, aqui nós podemos observar que essa reportagem, ela é bem desenvolvida, ela é bem trabalhada. Aqui, olha, eu enxergo alguns dados. Ele fala, a diretora da superintendente da ONG, Beth Tal, afirma que além de preparar os cidadãos do futuro, as aulas estimulam as crianças a levarem esse conhecimento para dentro de suas casas. Então, observe que ele citou aqui um especialista na área. Aqui nós temos também o uso de algumas instituições, ó, a Associação de Educação Financeira, a AF Brasil, acredita que será grande, até porque é um volume elevado de material. Então, observem aqui, eles usando dados estatísticos, usando citações de especialistas, eles trazendo bastante informação importante para dentro da reportagem. E aqui nós temos uma tipologia textual expositiva. Ele está expondo aqui um assunto, analisando os fatos, está aqui expondo informações para a gente ver a importância da educação financeira. Então, aqui, basicamente, nessa reportagem, que ela não está completa, aqui é apenas um trecho dela, a gente percebe que já tem muita informação aqui que faz com que a gente enxergue esse texto como um texto realmente que tem credibilidade, que tem veracidade e que é uma importante fonte de informação para nós, leitores. Entendido, pessoal? Então, o conteúdo de reportagem é esse. Aprenda a diferenciar a notícia da reportagem, porque apesar de ambas serem bem parecidos, elas veicularem aí nos mesmos meios de comunicação, elas terem uma estrutura basicamente igual, mas a reportagem diferencia da notícia por conta do seu detalhamento, da sua amplitude, porque ela é bem mais ampla e detalhada do que a notícia. Ela permite mais recursos do que a notícia. Então, essa é a grande diferença. Então, como exercício,
para casa, para vocês saberem se realmente vocês entenderam, para vocês verem quais as dúvidas que vocês têm ainda a respeito da reportagem. É muito importante praticar os exercícios do livro. Então, vocês vão ler o texto da página 88, que é uma reportagem, e vão responder a atividade da página 89 a 94. Então, vocês leiam esse texto da página 88 e respondam a atividade da página 89 a 94, que na próxima aula nós estaremos corrigindo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Estudem, leiam essas páginas no livro, que lá tem bastante informações sobre a reportagem. Façam atividade, estudem, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!